aqui mais uma vez, vem a doce voz do Senhor que diz: marche, porque dos teus cuido eu. Significa o quê? A obra jamais pode parar. Ou nós temos convicção da palavra, daquilo que nós pregamos e vivemos, ou senão em vão vigia sentinela. Até eu coloquei no Face algo sobre os voto de tolo, né? E uma pessoa escreveu: o que significa? O que o senhor quis dizer com voto de tolo? Que é voto de uma pessoa que não é sábia. Tolo tem tantos sinônimos de imbecil, de incoerente, de tantas coisas. A Bíblia chama nécio, né? E o nécio significa tolo. E o tolo significa imbecil, significa incapaz, em tantos adjetivos aos quais leva para a palavra tolo, né? E lá em Eclesiastes também fala: não fazei votos de tolo, porque não vai cumprir, né? E tem muita gente que na emoção promete tudo para Deus, que vai dizimar, vai ofertar, vai estar em todos os trabalhos, vai do monte, em cima do monte, embaixo do monte, vai na rua e tal. E de repente, quando passa a tempestade, né, não cumpre nada. Então isso é voto de tolo, né? É voto de imbecil, é voto de incapaz, porque não é capaz de, no mínimo, né, se ofertar e cumprir com a sua palavra diante do Deus Todo-Poderoso. E ali é muito sério quando Salomão registra, fala: não fazei, porque se você não cumprir, certamente Deus vai requerer das tuas mãos. Então ali nós tivemos esse acontecimento na família, mas nós sabemos também que foi dada a palavra de ano novo, lá em Daniel 5, qual o Senhor deixou bem claro, né, que ele ia pesar. E a igreja seria pesada, os conhecedores da palavra seriam pesados, e ai daquele que fosse achado em falta, né? Então não leva isso porque a minha neta caiu, porque a irmã Neuza está no... Não, isso é pessoal, né? A ceia fala: examine-se o homem a si mesmo, examine-se o adulto a si mesmo, examine-se o idoso a si mesmo, examine-se, né, a criança que é mais inocente a si mesmo. Por isso que nós temos que estar sempre em alerta. Sempre nós temos que estar entendendo a palavra, porque não é uma palavra tola, é uma palavra que alerta, é uma palavra que uma vez dita, a profecia uma vez dada, certamente no kairos de Deus ela se cumpre. E o Senhor deixou bem claro aqui na passagem que ia se cumprir tudo muito rápido, está se cumprindo muitas coisas rápido. Ontem o Jaco estava lá no carro dele aqui, e ele fez assim: até março. Olha o que? Não tem mais. Falei: e você está fazendo o quê? Até parou. Porque, né? Se a água vai terminar em março, o que nós, igreja, estamos fazendo em relação ao dono da fonte da água, que é Deus, né? Porque se nós clamarmos a Ele, né? Ele falou para Moisés: toca na rocha e dê água ao povo, né? E muitas vezes nós somos como Moisés foi tolo, né? E muitas vezes nós somos tolos porque as notícias estão aí e nós não somos sendo inteligentes ao ponto de examinarmos que tem pessoas sem água, sem luz. E muitas vezes você ainda não sentiu isso na tua casa, mas vai chegar o dia. E muitas vezes nós não fizemos nada em pró, joelho no chão, oração e clamar a esse Deus Todo-Poderoso. Aí que está a minha e a tua diferença como homem e mulher de Deus. Saber que nós não dormitamos, nós não podemos dormir quando a coisa é séria. Porque quando a coisa é séria, Deus nos requer como atalaia. E como atalaia, o que eu e você temos feito? É interessante, porque nós estamos aqui. Eu estava vendo as irmãs louvar, os jovens louvar, as crianças louvar. Eu falei: Senhor, que coisa linda. Olha que CD lindo gravado, né? Deus me mostra uma igreja cheia. Até o pastor Carlos estava ali, ele falou: vai ser ali, né, pastor? O pastor Carlos está aí, não sei quem ele vai pregar. Quem revela é o Espírito Santo de Deus, né?
Aí o Senhor falou assim: pergunta para cada um, se no seu ensaio, todos aqueles que vieram ensaiar essa semana, você se preocupou, depois deste ensaio, dentro desta palavra pregada que você acabou de louvar, de dançar, de expressar, para quantos você falou para Jesus nessa semana? Para quantos você convidou para dizer que você estaria louvando ao Deus da Bíblia nesta noite, para que essas cadeiras não estivessem vazias nessa tarde? Então vocês veem como é muito mais profundo, muito mais sério, como nós temos que tomar cuidado para não fazer show, para não se preocupar só no ensaiar, mas eu não posso me preocupar em ensaiar, eu tenho que me preocupar em pregar a palavra que cura, liberta, que abre os olhos, que vai ser o despertador para aqueles que estão dormindo espiritualmente, porque um abismo chama o outro. Quer dizer, de repente, você não está mais aqui, teu filho não está mais aqui, e de repente você pode ver ele numa geladeira, num caixão, no hospital, em tantos lugares. Mas ninguém quer ouvir isso, né? Mas Jesus olhou a multidão e falou: o que acontece ali? Eis que o filho da viúva é morta. E esse filho era que é o único que tinha o quê? O sustento da sua mãe. E a Bíblia fala o quê? Que Jesus teve o quê? Compaixão e misericórdia, né, pastor Carlos? E foi lá e tocou no caixão. Pá! E quando Jesus toca no caixão, né, o filho, ele é ressuscitado. E Jesus entrega para a mãe. E Jesus fala: tudo que eu fiz, vós podereis fazer. E quantos caixões você tocou nessa semana? É porque o mesmo poder que Jesus tem, nós estamos tendo. Eu estou falando espiritualmente. E quantos caixões você tocou nessa semana, para que haja vidas sendo ressuscitadas e sendo entrega à mãe igreja, à mãe trabalho, sair da depressão, sair da enfermidade. E esta mãe poderia ter tantos nomes, né, pastor Carlos? Tantos nomes. Enfim, o pastor Carlos vai pregar. Mas eu estava no meu quarto hoje de manhã, e a esposa da minha filha saiu: pai, vamos, eu não posso ir porque eu preciso meditar um pouco na palavra. E quando eu fui para o meu quarto, o Senhor falou claramente assim para mim: raiz e amargura. Aí quando eu fui de novo, raiz e amargura. E a raiz da amargura está levando muitos conhecedores da palavra ao inferno, porque são conhecedores e deixou. Existe uma raiz lá do passado, como que aconteceu no passado, e você ainda está ruminando, está com isso aí. Aí o Senhor me deu uma palavrinha lá em Hebreus 6, não é pregação não, mas eu sou pastor da igreja, eu sempre tenho que ter minha palavra, porque o pastor zela e cuida das ovelhas. Os compastores, os pastores que vêm nos ajudar, dentro do Espírito Santo sempre vai ter uma testificação. Por isso que ele não sabe o que eu vou falar, nem eu sei o que ele vai falar, né? Porque no meio de povo de Deus jamais pode ter indireta nem direta. Quem fala é Deus, e o Espírito de Deus que testifica. Então você pode ficar sentadinho aí. Lá em Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e santificai, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. E a raiz de amargura separa, a raiz da amargura não convida, a raiz da amargura não prega o Evangelho, a raiz da amargura não dá bom dia, não dá paz do Senhor, não dá sorriso, e tantas coisas as quais a raiz da amargura faz. E aqui está deixando bem claro: está sendo faltoso com Deus, né? Faltoso com Deus por causa da raiz da amargura, por causa do passado mal resolvido, algo do passado, os quais está levando para a raiz da amargura, que leva para a raiz do câncer, da opressão, da depressão e tantas doenças degenerativas. E quando você perceber, você nem levanta mais da cama, não tem mais vontade de nada, por causa da raiz da amargura, que brotando vos perturba. Aí eu perdoe meu marido, mas lembra toda vez
outra, lembra do que fez. Isso não é perdão. Não é assim, pastor Carlos? Eu te perdoo, mas primeiro por Deus joga na cara. Joga na cara, está sempre jogando na cara. Ele não perdoa nada, porque está vivendo do passado, está vivendo da raiz de amargura. Por meio de muitos que vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque não sossegando, não segura a língua, ainda cada ponto aumenta um ponto. Que a tua amargura deve de ser sua, você ainda passa para os outros e vai acrescentando pontos. Amém, Deus. Eu fui visitar a irmã Neuza na sexta-feira, e até ali conversei com os 3 filhos, 3 meninos, os filhos dela, e até ali não tinha um resultado, né, Miriam? Não tinha, não tem ainda, né? E eu já escutei tanta coisa, é pulmão, é rim que parou, é não sei o quê, tantas coisas. Ué, não tiraram isso? Não tiraram isso. Então você vê como cada ponto aumenta um ponto, sem saber. E quando deveriam o quê? Estar no hospital, vamos orar. Deus dá rim novo, dá pulmão novo, dá barriga nova, dá intestino, tudo novo. Agora o achismo leva para a especulação. E a especulação, se copiar, estão enterrando a irmã Neuza agora. E tanto que estão na especulação. E eu seria muito negligente, ou se não, indelicado, se fosse perguntar aqui, quantos estão orando para a irmã Neuza? Não vou pedir para você levantar a mão, né? Seria uma delicadeza. Mas a gente escuta tantos absurdos. Então, aí eu entendi, falei, Senhor, é real, a palavra é real, né? Em Hebreus ninguém sabe se foi Paulo, se foi Moisés que escreveu. Eu não estou nem um pouco preocupado quem escreveu o livro de Hebreus, o qual eu sei é um livro revelado a alguém santo, alguém que foi separado por Deus. Não seja contaminado, nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por repasto vendeu o seu direito da primogenitura. E quantos estão perdendo a salvação porque gostam de fulano e de ciclano? E não fala para ele que ele está indo para o inferno, porque eu gosto. E não tem que gostar de nada, porque a gente bate nessa tecla. Não tenha sangue de ninguém nas suas mãos, porque coisa terrível é Deus requerer alguém e você ser requerido junto. Amém, Jesus. E nós não podemos ser requeridos por ninguém, querido. Pelo contrário, eu e você temos que ter pedras preciosas nas nossas coroas de glória e justiça, a qual o Senhor tem preparado para mim, para cada um de vocês. Aleluia. Então, cada vez que você chega para lá na serpente e coloca o diabo no lugar dele, certamente você está recebendo pedras na sua coroa de glória e justiça. Amém, Jesus. É assim, pastor Carlos? Então, são presentes, são dádivas, são coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para mim e para você. E nós temos visto isso, tudo sendo perdido, lançado aos porcos como bolotas, por causa da raiz da amargura. Por causa daquilo que está lá no passado, o qual você diz que perdoou, esqueceu, não esqueceu coisa nenhuma. Está te levando a uma opressão, uma depressão, a tristeza e tantas outras coisas, as quais nós ainda não percebemos ainda. O importante mesmo é agradar a Deus. Amém. O importante é eu ensaiar, sabendo que o meu louvor vai curar, vai libertar. Amém. E ao mesmo tempo, quando sair dessa porta para fora, eu tenho que ser um verdadeiro evangélico, uma verdadeira evangélica, um verdadeiro levador de boas novas, uma verdadeira que leva as boas novas de salvação. E você vai ter prazer em estar convidando pessoas, o teu filho, a tua família, mesmo que você receba 1 milhão de nãos na cara, querido. Mas faça a tua parte. Glória a Deus. Abra a tua boca. Porque quando você abrir a tua boca, o inferno será abalado. Amém, Jesus. Porque o diabo não é onisciente, não é onipresente nem onipotente, só Deus. Então, quando você tem a atitude de pensar e você faz a tua obra, a atitude, Deus se agrada e você está recebendo pedras preciosas da tua boca. Amém, Jesus. Pois sabe também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Olha que coisa terrível. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Porque você não perdoou nada, não fez nada. Falei, Senhor. Mas o pastor Carlos, o Senhor falou, vai porque certamente será surpreendido ele também. Porque certamente grandes coisas o Senhor já fez aqui na área de fazer. Amém. E por isso nós temos que estar o quê? Alegres. Alegre. Eu falei, tem que estar alegre sempre. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Então nós temos que sair daqui alegres. E
E saí daqui com ele levantando as costas e falei, puxa vida, eu ensaiei, preparei tudo, não falei nem para ninguém que eu ensaiei. Eu não falei para ninguém, pelo menos, olha, eu vou louvar para o meu Deus, venha junto comigo, venha me abençoar junto, venha ser abençoado, para que juntos nós sejamos um bom perfume agradável, para que o Senhor receba o meu louvor, o meu gesto, a minha atitude. E muitas vezes nós temos visto o quê? Diretas, em tantas coisas profanas, tantas coisas, principalmente hoje no meio do Facebook, então é uma coisa horrorosa. E teve uma hora ali, pastor Carlos, que eu até me emocionei porque Deus mostrou uma lágrima. E veio aquele versículo: as lágrimas estão sendo guardadas em obras de barro. E as lágrimas primeiras são do próprio Deus, por mim, por você, por sermos ingratos, por não perdoarmos, por não evangelizarmos, por não dizimarmos, por não fazermos a obra como a palavra determina. Que cena! Eu falei, Senhor, que visão é esta? E aí a gente vê como é muito mais profundo, como a raiz, como essa amargura está corroendo, está levando ao câncer espiritual, ao câncer material. Quantas vezes eu, José, vi pessoas morrendo, pergunto se pode orar, a pessoa fala que não quer. Não quer, nós respeitamos. Nós respeitamos. Mas a nossa parte é feita, sempre será feita. Isso nós fazemos um combate, combatemos o bom combate. Se não for assim, é sacrifício de touro, de imbecil. Vai lá no hospital, vai lá imbecil, vai no hospital. Não, não sou imbecil nem touro. Sou imagem semelhante do próprio Deus. Então, sou embaixador, eu vou em nome de Jesus. Toco para frente, vamos que vamos. É assim que tem que ser. Porque senão não tem sentido você estar aqui nesta noite. E a palavra é muito séria. Pesado fosse achar que falta. Contou Deus os seus dias e colocou um fim. Foi entregue aos médicos aos persas. Olha que coisa terrível. E para a igreja. E hoje o Senhor deu esta palavra. Querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Embora com lágrimas tivesse buscado. Significa o que, queridos? O Senhor guarda as tuas lágrimas. O Senhor sabe quanto você tem chorado no culto. O Senhor sabe porque primeiro as lágrimas são dele. Mas que você também não tenha lágrimas de touro, para que você, quando você chorar nos pés do Senhor, você tenha total convicção que no Kairos, no tempo dele, conforme a vontade dele, aquilo que você almeja, certamente você receberá. Amém. Amém, queridos? Porque, não está dizendo aqui, tuas lágrimas tivessem buscado, quer dizer, então temos que entender que nós temos que sair da emoção material e sim na razão espiritual e saber tomar pancada bem tomada e saber o Senhor é que zela, o Senhor é que me guia, o Senhor. Aleluia. Bem, queridos, esta é a palavra do pastor Gilberto, a qual o pastor deu ali de manhã no meu quarto comigo, sozinho, deu a minha cachorrinha. Então eu não sei como está o teu coração, não sei qual é a raiz de amargura do passado. Eu não sei aquilo que está te corroendo, aquilo que está te entristecendo. Mas uma coisa eu torno a dizer, porque está lá em Efésios 6. Buscai primeiramente o reino de Deus. Amém. E a sua justiça. Está injustiçado? Está com algum problema? Busca Deus primeiro, porque Deus, Ele é juiz. Por você e por mim. Amém. E as demais coisas Ele vai te acrescentar em nome de Jesus. Amém? Fica triste, por favor. Amém. E dentro dessa palavra, querido, vamos louvar a Deus. Vamos ficar em pé agora. Vem, irmão Carlos, vem cá, pastor Carlos. Vou te passar. Não tem, quem mais quer? As meninas?